nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus e nós estamos no nosso antepenúltimo estudo. Estudaremos hoje o 8º mandamento e, claro, posteriormente o 9º e o 10º mandamentos. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo 20, versículo 15. Nós vamos ler juntos esse breve, mas muito significativo versículo. Já está ali. Vamos dizer juntos? Não furtarás. Somente os homens. Não furtarás. Mulheres, todo mundo conseguiu memorizar? Eu penso que todos conseguiram memorizar. Irmãos, este é mais um daqueles mandamentos necessários para um povo que queria ser diferente e que queria ser uma nação melhor do que os seus povos vizinhos. Nós não podemos esquecer, irmãos, que dentro do plano do amor de Deus, quando o seu povo é retirado de um lugar ruim, o Egito, terra de servidão, e é levado para um lugar abençoado por Deus, preparado para os seus filhos, terra onde haveria leite e mel, seria necessário haver mudança de atitudes. E um dos princípios da vida em sociedade nessa nova terra deveria ser o compromisso de não usurpar, de não apropriar-se daquilo que é do outro. Mas eu não posso começar a falar do aspecto negativo desse mandamento. Não faça. Eu preciso começar a falar do aspecto positivo, o que você pode fazer. E eu começo, irmãos, afirmando aquilo que está em Salmos 24, versículos 1 e 2. Salmos 24, versículos 1 e 2. A primeira vez que eu parei com cuidado e entendi o que diz o Salmo 24, versículo 1, foi quando eu era aluno do primeiro ano do seminário. E no seminário em que eu estudei só pregavam alunos de 4º ano e professores. E havia ali um aluno de 4º ano, pastor Genilson, na época era só Genilson, e ele pregou nesse texto para falar de mordomia. Se tudo é de Deus, eu não posso me valer de coisa alguma, sem lembrar que eu prestarei contas a Deus de tudo o que é dele. Olha o que o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por que causa tudo é de Deus? A criação pertence a Deus, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. No princípio, a terra era sem forma e vazia. E diz a palavra de Deus, já no livro do começo, que é Gênesis, que Deus deu ordem para que todas as coisas fossem criadas, e conforme a ordem de Deus, tudo foi criado. Na verdade, irmãos, eu li da obra de Karl Marx, quando ele disse o seguinte: há muita gente que cita Marx sem ter lido. Eu li boa parte da obra dele chamada O Capital, e não contribuiu tanto assim para a minha vida, mas eu li muita coisa. E havia um capítulo em que ele dizia o seguinte: quando um dia apareceu alguém que cercou um pedaço de terra e disse, isso aqui é meu, todos deveriam ter dito, ele é louco, não acreditem no que ele está dizendo. Porque ninguém tem escritura dada por Adão dizendo, esse pedaço de terra, eu, Adão, estou doando ao Almir. Esse pedaço de terra, eu, Adão, estou deixando para a família da Helena. Todos deveriam ter dito, não, você está errado. O que nós temos, usamos, depois morremos e permitimos que outras gerações possam usar. Irmãos, isso é quase que uma mensagem cristã. Tudo é de Deus e nada daqui levaremos.
Jó diz com muita segurança: Deus deu, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a primeira grande verdade que nós cristãos precisamos admitir é que Deus é o Criador de todas as coisas. E sendo Ele o Criador e sustentador de tudo que Ele criou, no fim das coisas tudo é dele. Eu e você, um dia encerraremos a nossa passagem nesse mundo, e tudo que aqui está, que foi feito para o nosso bem-estar, porque Deus criou por amor a nós, um dia aqui ficará. Mas é verdade, irmãos, que foi dada também a ordem do Senhor para que o homem comesse do suor do seu rosto. Então é claro que nos organizamos em sociedade, precisamos trabalhar. Então, de tudo que Deus criou, devemos possuir bens que sejam conquistados com trabalho honesto. Veja o que diz Lucas 10, versículo 7. Lucas 10, versículo 7. Quero apenas mencionar uma pequena parte desse versículo. Então, Lucas 10, versículo 7. Digno é o trabalhador do seu salário, digno de recompensa, digno de retorno. E aqui nós estamos falando de bens, de meios de sobrevivência, é o trabalhador. Podemos concluir que quem não quer trabalhar também não é digno de salário, de recompensa alguma. Mas Efésios 4, 28 é um outro texto da palavra de Deus muito interessante para aquilo que nós estamos aqui tratando. Ficai aqui. Aquele que furtava, o que é que deve fazer depois que conhece a Cristo? Não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Veja esse versículo com cuidado, e ele diz o seguinte: é natural que quem é convertido a Cristo renasça, seja regenerado. Se alguém furtava, não furte mais. É impressionante como a palavra de Deus fala de questões tão grandes quanto o destino da alma após a morte, mas fala daquilo que é simples. Aquele que furtava conheceu a Cristo, torne-se uma pessoa honesta. Não furte mais, mas trabalhe e faça isso com honestidade. E mais, o que você conquistar, não tenha como bem apenas seu, mas tenha também como um meio de cuidar daquele que nada tem. Reparta com o necessitado. Então, o 8º mandamento, irmãos, eu poderia dizer resumidamente que ele estabelece o respeito àquilo que pertence ao próximo. Resumidamente é isso aí. É um mandamento que te diz: respeite aquilo que o seu próximo conquistou. Furtar bens do próximo é o mesmo que roubar dele a sua condição de existência. Imaginem, irmãos, que nós temos algumas expressões como quinto dos infernos, que muitos não sabem a origem, mas que revela muito da revolta de alguém que é roubado, que é de algum modo enganado. No período colonial, aqui em Minas Gerais, no auge da extração de ouro e prata, mas principalmente ouro, a coroa portuguesa, que já cobrava altos impostos sobre o ouro, criou mais um chamado de quinto. Todo ouro retirado, especialmente em Minas Gerais, 20% dele, ou 1/5, era tomado pela coroa no ato em que o ouro era retirado das minas, e aí havia muita fiscalização. Até porque, como o Brasil era uma colônia, aqui havia uma economia ainda muito fraca, a maior parte do ouro tinha que ir para as casas de fundição, era transformado em barra aquele ouro, e ali já se tirava o quinto do governo. O que é que os mineiros então diziam?
já vem a coroa cobrar esse quinto dos infernos. Irmãos, o que é feito com uma pessoa que luta, trabalha e tem que dar a maior parte do seu ganho para alguém, muitas vezes à força? Dados de hoje, o governo federal conseguiu arrecadar 14% a mais no período de janeiro a abril de 2011 do que arrecadou de janeiro a abril de 2010. O leão brasileiro tem uma fome incontrolável, insaciável. Irmãos, quando se toma os bens de alguém, você retira a condição de sobrevivência dessa pessoa. Há alguns anos, um diácono da minha ex-igreja, o irmão Esteval, numa política de cortes de uma grande indústria da cidade, a Química Geral do Nordeste, ele passou por um corte, porque ele ainda não tinha nível superior, então foi cortado. Era um excelente funcionário, mas foi cortado porque a empresa não ia bem. Todo o dinheiro que ele pegou da sua rescisão contratual, ele montou uma lan house. E então começou a sustentar sua família com aquela lan house enquanto tentava ser reinserido no mercado de trabalho. Num dia à noite, alguns homens pararam numa caminhonete em frente à sua lan house, prenderam ele e os clientes num sanitário e levaram todos os computadores, talvez 10 ou 12. Irmãos, aquele irmão querido, no dia seguinte, só teve que fazer um boletim de ocorrência e fechar a porta e ir para casa e implorar o socorro de Deus. Nós, como igreja, ficamos sabendo e decidimos não levar aquilo ao conhecimento da igreja, mas entre vários irmãos fazermos uma campanha nossa e levar um socorro financeiro para aquele irmão e a sua esposa e os seus filhos. E ele se emocionou e se alegrou com aquilo. Mas o que eu quero dizer é que eu vi ali um homem digno, honesto, sério, trabalhador, que teve todos os seus bens levados, os seus meios para conseguir trabalho, para trazer o pão para a sua casa. Aqueles homens não roubaram apenas equipamentos, roubaram os meios de sobrevivência daquele homem. Graças a Deus, um membro da nossa igreja era o diretor do Senai na cidade e convidou aquele irmão para ir trabalhar no Senai. Está até hoje lá, trabalhando no Senai. Mas, irmãos, essa é a proibição do Senhor. Não furtar é o mesmo que dizer: respeite o que é do seu próximo, para que você não tire dele o meio de sobrevivência que ele tem direito a ter. Que Deus, irmãos, nos livre, e a sua palavra nos dá essa garantia de um dia termos que mendigar. Que condição humilhante, degradante, triste. Eu rogo a Deus sinceramente que nunca nos permita ter que mendigar o pão, porque é isso que acontece com muitas pessoas que, ou pelo desemprego, ou por desacertos na vida, ou por injustiça, ou porque o furtaram, tornaram-se mendigos. Ao invés de furtar o que é do outro, a palavra de Deus nos aconselha a confiar na providência. Deus é também chamado de a providência. Veja o que diz Mateus 6, 24 a 32, e aqui eu vejo um Deus providencial. Mas, por favor, meu irmão, traga esse texto para o seu coração e entenda que Deus preparou essa parte da palavra dele também para você. É para você que isso aqui está sendo dito nessa hora. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas Bíblias aí tem: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus do dinheiro, tanto que os profetas condenaram a mamolatria, o amor ao Deus das riquezas, o amor às riquezas. Vamos continuar, Vitor. Por isso vos digo, e aqui, irmãos, poderia estar ali escrito: por isso vos digo, Dumont e Renata,
Por isso vos digo, Valdeci e Jomara, por isso vos digo, João Prazeres e Eleia. Irmãos, nós ali podemos colocar o nosso nome. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Vamos continuar. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós quem? Sebastiana, Antônia, Renata, Lília, não valeis vós muito mais do que elas, do que as aves dos campos? Ora, qual de vós, Léo, Almir, Yara, Francisco, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai, olhai Jéssica, olhai Alda, olhai Bianca, olhai Alex, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Deus o sabe. Por que alguém furta? Essa é uma questão que deveríamos pensar. Por que alguém toma os bens de outra pessoa? Irmãos, eu coloco aqui 6 motivos. Um pode ser doença, cleptomania. Vocês devem ter visto há não muito tempo o caso do Rabino Sobel, um homem que não precisava furtar uma gravata, mas furtou uma gravata. Ou de uma atriz norte-americana que os seus assessores haviam feito contato com todas as lojas que ela frequentava, dizendo: olha, ela tem uma doença, ela rouba as coisas compulsivamente, ela nem precisa, mas rouba. Então deixa ela entrar, tudo que ela roubar vocês nos telefonam, que nós vamos atrás nas lojas pagando o que ela tomar. Então há pessoas e precisam de tratamento, isso é doença mesmo, que compulsivamente não conseguem ver coisas ao seu alcance, geralmente objetos pequenos e sem grande valor comercial até, e roubam para si. Cleptomania. Injustiça social. Eu não quero dizer que um desempregado deva roubar. Procure a igreja, por exemplo, procure a Secretaria de Ação Social do município, procure a família, procure um amigo. Mas, irmãos, há pessoas de fraca formação moral, de caráter e espiritual, que por conta da injustiça social não conseguem ver outra saída e acabam roubando. Na justiça, ou melhor, na legislação brasileira, se for provado que alguém furtou e comeu, ele será absolvido. É isso, Léo? É isso, Valdeci? Na legislação brasileira é assim que está lá. Então, irmãos, alguém fruto de injustiça social pode sim acabar furtando. Preguiça. Preguiça é uma doença séria, né? Lá na Bahia, preguiça se cura com a surra de quarana. Sabe o que é quarana? Os irmãos sabem o que é quarana? Quarana é uma fruta, é uma planta do sertão cheia de espinhos. Você tira um chicotezinho daquele e dá nas costas do preguiçoso, ele aprende a trabalhar rapidinho. Mas, falando sério, irmãos, há pessoas que furtam porque não querem trabalhar. Segunda aos Tessalonicenses 3, versículo 10 diz assim: se alguém não quiser trabalhar, também não coma.
Eu gosto tanto desse versículo. Quer comer? Então se esforce para comer. Quer ter? Trabalhe duro para ter. Há pessoas que furtam por ganância. Judas não precisava roubar a bolsa onde estava o dinheiro do colégio apostólico de Jesus, mas Judas roubava. João 12, versículos 4 a 6, apresenta um pouco dessa faceta de Judas. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse para quem? Para Maria, que no ato de louvor, num ato de rendição a Cristo, derramou aos pés dele um unguento de nardo puro, um perfume precioso, caro daqueles dias. E então ele diz assim: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Parece que Judas é um sociólogo, né? Ao invés de distribuir a riqueza no chão, distribui para os pobres. Não era assim que Judas pensava. O versículo 6 diz: ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Há pessoas que, por causa da ganância, querem ter mais do que precisam, querem ter mais do que o vizinho, acabam furtando. Recentemente surgiu uma propaganda do Ford Focus, e um homem sai da sua casa e olha para o vizinho que comprou o novo Ford Focus e admira a beleza daquele carro. E então, quando fala do carro e pergunta se é bom, todos os vizinhos respondem que era bom, e todos os vizinhos tinham Focus. Então aquele homem, no comercial, dá a entender que ele sairia dali para vender o seu carro e comprar um Ford Focus. Irmãos, isso é um dos grandes erros dos nossos dias. Conhece aquele ditado que diz assim: não ponha o seu chapéu onde a sua mão não alcança? Então, ganância pode levar alguém a ser desonesto, porque todos os vizinhos têm um Ford Focus, eu vou querer ter um Ford Focus. Então, eu vi com muita crítica aquela propaganda. Nós vivemos assim nos nossos dias, a gente gananciosa. Por exemplo, irmãos, o ex-ministro, quer dizer, de novo ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, está enrolado, porque o patrimônio dele cresceu em 20 vezes num curto espaço de tempo. Ele não precisava ter tanto. Recentemente, membros do Ministério Público Federal foram processados e possivelmente perderão as suas funções e permanecerão na cadeia por ganância. O governador do Distrito Federal perdeu seu cargo por ganância de dinheiro. Então, irmãos, a ganância pode levar alguém a querer ter o que não é seu, a furtar, a ser desonesto, a roubar. Lucas 22, versículos 3 e 4, diz-nos assim a palavra de Deus. Lucas 22, 3 e 4. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. A palavra de Deus, irmãos, diz, e na minha versão aqui diz com um pouco mais de clareza, que de fato Judas negociou a traição a Jesus por dinheiro. Você sabia que foi a ganância que tornou Satanás em um ladrão? Satanás quis ter maior poder, riqueza e glória do que o próprio Deus. E o que é que diz João 10:10? Que o ladrão, Satanás, que é ladrão, veio para matar, roubar e destruir. A ganância. Veja o que é dito em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Irmãos, aceitem esse conselho da palavra de Deus. Não sejam avarentos, gananciosos, ambiciosos. A palavra de Deus diz: acomodai-vos às coisas humildes. Tens o suficiente para hoje e um pouco para cuidar do futuro?
Olha o conselho da palavra de Deus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Eu quero dizer com segurança a você que tem pouco ou que vive dificuldades financeiras: para Deus pouco importa a sua conta bancária, o seu contra-cheque, os bens que você tem. Para Deus, que é dono de todo ouro e toda prata, importa que você seja uma nova criatura. Para Deus importa que você seja fiel a Ele. Para Deus importa que Ele seja o Senhor do seu coração e Ele não tenha que dividir o senhorio dele com os bens. Irmãos, tem feito um mal tremendo essa doutrina antibíblica, e o que eu vou dizer agora eu digo depois de ter pensado muito. Eu não estou dizendo por empolgação. Essa doutrina satânica, anticristã, chamada teologia da prosperidade, que está colocando na cabeça de um monte de gente uma ideia que não se encontra na palavra de Deus, que ser crente significa não passar problemas, e ser crente é o mesmo que ter dinheiro. Irmãos, me perdoe, vão na porta dessas igrejas que pregam isso e vejam lá quem são as pessoas que estão frequentando. Onde é que está essa riqueza que só serve para os donos dessas igrejas, não serve para o povo simples que vai lá com esse tipo de promessa? Dê 10 e você vai ganhar 10 mil. Irmãos, essa doutrina é satânica. E biblicamente eu posso dizer isso sim, porque quem opera o erro é Satanás. A doutrina anticristã é de inspiração demoníaca. Há uma doutrina terrível em nossos dias, que tem dito às pessoas que ser crente é entrar no mercado da fé, de uma poupança milagrosa, que não se sabe de onde você vai ganhar muito dinheiro. Não é assim não. O nosso Senhor Jesus não tinha mais do que uma pedra para reclinar a cabeça, e não tinha 2 vestes, tinha apenas a do caminho. O apóstolo Paulo, maior teólogo, maior missionário, maior pregador de todos os tempos, morreu numa prisão fria por não negar o nome de Jesus, sem ter bem algum. Um homem bem formado, um homem respeitado, mas que morreu não negando a Cristo. E ele implora: quando vier, traze a minha capa e os meus pergaminhos. Paulo estava sem uma capa para se proteger do frio, mas ele diz: eu estou aguardando a bendita esperança da glória que há de ser revelada. Irmãos, há uma mensagem nos nossos dias, e eu me espanto quando um membro da Igreja Batista acha graça nessas igrejas e esquece de toda a doutrina saudável que nós temos aqui dentro. Irmãos, tem crente que pensa assim: olha, aquela outra igreja é mais movimentada. Para ele pouco importa a fidelidade à palavra de Deus, para ele pouco importa a conduta dos seus dirigentes, para ele pouco importa a história daquela igreja. Eu fico muito triste quando alguém que está aqui dentro, recebendo alimento bom, saudável, bíblico, doutrina bíblica, e ainda assim não valoriza a sua igreja. Aqui em Divinópolis, irmãos, às vezes eu fico triste porque alguns membros da igreja, e em especial alguns jovens, acham graça em algumas igrejas que tem aqui na cidade, que pregam todo tipo de baboseira. Mas como tem uma música um pouco mais sem critérios, eu não considero mais animada, eu considero sem critérios, a turma valoriza. E até quer que a primeira igreja seja como elas. No meu pastorado não vai ser. Porque para mim, o índice de fidelidade a Deus é o compromisso com as Escrituras. Há uma pregação antibíblica em nossos dias, que tem dito que servir a Deus é o mesmo que se importar com o que Deus pode dar e não com Deus. Nós estamos seguindo ao Senhor, porque nós o amamos acima de todas as coisas. Mesmo que não tenhamos coisa alguma em troca, bem algum, dinheiro algum, nós o amaremos por quem Ele é. Eu nunca vou pregar aqui: venham a Cristo porque vocês vão ganhar bens. Venham a Cristo porque vocês terão dinheiro. Porque uma boa parte da pregação do Evangelho te diz: não ponha o seu coração no tesouro dessa terra. Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. A nossa pregação, enquanto eu for pastor dessa igreja, e quando os irmãos não quiserem mais pregar essa verdade, é só me avisarem, porque eu sei a hora de sair. Enquanto eu for pastor dessa igreja,
eu vou tratar como heresia a teologia da prosperidade. E vou dizer que Deus espera de nós dizermos em alto e bom som que o nosso Deus não é Mamon, o Deus do dinheiro. Às vezes, irmãos, as ovelhas não sabem o perigo da caminhada. Isso é bíblico. Por que é que Deus constituiu pastores? Porque as ovelhas, e essa é a associação à ovelha animal. Quem criou ovelha, como Roberto, já criou ovelha, Roberto? Sabe disso. A ovelha enxerga muito mal, principalmente durante o dia. Ela enxerga muito pouco à sua frente, não é assim? A ovelha, irmãos, é um animal frágil. Deus constituiu pastores, e quando estes são fiéis, estão lá para alertar. Irmãos, a gente se enrolando nos bens por ganância, e há igrejas ditas evangélicas e não são, insuflando, estimulando, levando as pessoas à ganância. Se Deus quiser que você cresça financeiramente, Ele fará isso, sem que você tenha isso como grande alvo da sua vida, sem que você seja um viciado em dinheiro, sem que você esqueça do Senhor. Olha, irmãos, lá no final do livro dos Provérbios, há um provérbio de Agur, em que ele diz assim: Senhor, não me deis riqueza nem pobreza. Não me deis pobreza, para que eu não venha blasfemar de ti, mas também não me deis riqueza, para que o meu coração não se ensoberbeça e eu não me esqueça de ti. Então, irmãos, a ganância é um perigo. Satanás foi ganancioso. Tem muita igreja pregando dinheiro, bem, prosperidade, só falam nisso. Essa é uma conversa que enjoa, que enoja o crente que é bíblico. E a primeira igreja batista tem sido uma voz apologética e bíblica nessa cidade, dizendo que não é o evangelho de Deus essa mensagem. Não tem apoio na palavra de Deus. Irmãos, eu quero um único texto bíblico. Um único texto bíblico interpretado corretamente, que apoie essa maldita teologia da prosperidade. Não há um único. E eu faço esse desafio porque conheço a palavra de Deus o suficiente para dizer que não há. O meu Deus é muito diferente desse Deus com dinheiro dentro das Bíblias cortadas, nos impérios da fé, que servem para tirar mais um pouco de dinheiro ainda do povo pobre e colocar no bolso de líderes desonestos como há em nosso país hoje. A extravagância pode fazer alguém furtar. Já ouviram aquele ditado: a ocasião faz o ladrão? A pessoa já tem de tudo, mas sabe como é, né? Surgiu ali uma oportunidade, ela quer sempre ter mais, quer muito mais do que o que pode e acaba tomando para si. E finalmente, irmãos, isso aqui é bíblico: o amor ao dinheiro, que é idolatrar bens, que é reverenciar posses. 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Sabe o que é laço? Quem aqui já tentou prender um pássaro sabe que é laço, né? O passarinho pisa ali em busca da comida e de repente ele já está enlaçado na armadilha. Os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas vontades, em muitas paixões. O melhor significado para concupiscência é uma vontade tomada por paixão. Caem em muitas paixões loucas, sem razão. A pessoa perde a razão, e nocivas, ou seja, que prejudicam, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se você tem dinheiro, mas não ama o dinheiro pode ser uma bênção em sua vida. Imagine, meu irmão, um crente fiel ao Senhor com muito dinheiro na mão. A obra missionária vai ganhar, os pobres vão ganhar, a obra de Deus vai ganhar. Agora imagine muito dinheiro na mão de alguém que ama o dinheiro. Eu soube de um fato aqui na cidade de uma pessoa que morreu e ele andava maltrapilho. E ele era tão unha de fome que ele morreu, parecia que ele era um pobre coitado. Quando foram ver, ele tinha 300 mil reais guardados no banco. E andava a pé, não pegava ônibus, andava com a roupa velha rasgada.
Tinha 300 mil reais lá e ele morreu com mais de 80 anos de idade, irmãos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha o alerta aqui para o que eu disse anteriormente sobre a teologia da prosperidade, que eu afirmo é demoníaca. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Finalmente, Hebreus 13, versículo 5. Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Promessa do Senhor: não te deixarei, nem te desampararei. O meu último slide é só um alerta. Cuidado, meu irmão. Cuidado com falsificação. O profeta Jeremias disse que Deus julgaria quem se serve do trabalho do outro sem pagar. Cuidado com o CD falsificado. É errado, é pecado. Não tenha CD falsificado. Não compre DVD falsificado. Não compre tênis lá de Nova Serrana falsificado, nem roupa aqui de Divinópolis falsificada. Isso é crime, irmãos. Explorar empregados. Isso vale para a igreja que tem funcionários e vale para você, meu irmão, que tem uma diarista em casa, que tem a costureira na sua fábrica, né? Que tem alguém que presta serviço para você. Não explore. Deus não se agrada de alguém que explora um ser humano. Não sonegue impostos, por mais duros que eles sejam, por mais pesados que sejam. Não viva na ilegalidade. Não venda alguma coisa enganando. Não sei se os irmãos já passaram por isso, né? Mas você compra alguma coisa e alguém te diz: isso aqui é o que há de melhor, e no dia seguinte quebra. Que não seja você o praticante da mentira para ganhar dinheiro. Não engane pessoas no ambiente profissional, né? Você foi pago para trabalhar, mas quando o patrão sai, você entra lá no MSN, passa o dia todo conversando. Então não engane não, seja honesto. Cuidado com jogos de azar, meu irmão, isso é condenado pela palavra de Deus. Eu já escrevi um texto no boletim da igreja. Isso não é coisa para crente. Quem joga não confia na providência de Deus. Quem joga afronta a Deus, porque está dizendo: Senhor, tu não vai me dar o suficiente, eu tenho que entrar numa lotérica e apostar. Eu confio mais na sorte ou no azar do que em ti. É pecado, não é prática cristã. Jogo de azar, dívidas não pagas. Todo mundo em algum momento na vida pode acabar se endividando, mas não se acostume com isso. Trabalhe para pagar a sua dívida. Não faça de conta que você não deve. Se você deve, trabalhe e pague, meu irmão. Não seja infiel nos dízimos. Eu posso te garantir que quem é dizimista é porque já aprendeu a cuidar muito bem do seu dinheiro. Quem é dizimista não é escravo de dinheiro. Quem é dizimista não é materialista. Se é ordem do Senhor servi-lo com a entrega de dízimos e ofertas, seja fiel já. Cuidado com a aceitação indevida de ajuda financeira. Você é preguiçoso, não quer trabalhar e vive pedindo ajuda. Não faça isso não. Então são alguns alertas que eu faço. Implicações do mandamento bíblico que diz: não furtarás. Que Deus nos ajude, pois, no entendimento e vivência da sua palavra.